meus irmãos, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui reunidos de forma extraordinária. Espero que você e sua família estejam bem em casa e com essa oportunidade que temos mais uma vez de louvar e engrandecer o nome do Senhor através do nosso culto online. Eu queria, antes de começarmos a leitura da palavra do Senhor, só explanar aqui com a igreja desse momento muito agradável de testemunho que a gente está tendo aqui na nossa comunidade, através do projeto de ação social que a gente tem feito aqui. Deus tem se manifestado no meio da nossa igreja, nós temos tido um bom retorno, as famílias estão sendo alcançadas não só com o alimento físico que a gente tem participado aqui com eles, mas também com o alimento espiritual. Então, se você tem oportunidade e gostaria de participar com a gente, a igreja está sempre aberta. Fale com um dos presbíteros, com o pastor, a gente vai estar aqui para receber a sua doação, para que a gente possa continuar com esse projeto aí que a gente tem certeza que tem abençoado famílias. Eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no texto de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Nós leremos agora o texto do versículo 6 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, como recebeis Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tem sido sepultados juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Amados, eu queria compartilhar 2 momentos com vocês, meditar 2 momentos com vocês sobre esse texto. O primeiro está logo na parte inicial do texto que eu li agora, está no versículo 8, e ele fala, é uma advertência que Paulo faz ao povo sobre os falsos ensinos e os falsos profetas. Então, meu irmão, a gente hoje, em um momento tão difícil que as pessoas estão vivendo, que todos nós estamos vivendo, de muito acesso à rede social, muito vídeo sendo divulgado, sendo replicado. Então eu queria te convidar a fazer uma reflexão sobre aquilo que você tem assistido, sobre aquilo que você tem retransmitido e sobre os homens que você tem seguido. Aqui na Igreja Presbiteriana, a gente busca a palavra do Senhor como verdade, a gente busca alimentar os nossos irmãos aqui com a verdadeira palavra do Senhor. Então eu queria pedir que você cuidasse para aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem estudado, aquilo que você tem visto na internet. Nós sabemos que falsos profetas existem e tem muitos aí na internet de modo geral. Um outro ponto que eu quero compartilhar com vocês, ele está um pouco mais à frente, e ele fala sobre a circuncisão. Eu acredito que você não é circuncidado. E isso era uma marca do povo de Deus antes da vida de Jesus aqui na terra, nós sabemos disso. Mas depois da vida e da vinda de Jesus aqui no nosso meio, a circuncisão mudou um pouco. Agora a circuncisão parte daqui, parte do nosso coração. Se você crê do fundo do seu coração que Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida,
Sim, você está pronto, não para ser circuncidado, mas para receber a marca da nova aliança, que é o batismo. O batismo é a marca que Jesus ordenou para a nova aliança. Se você, meu irmão, que tem o Senhor Jesus como o único Senhor da sua vida, o único Senhor da sua casa, e ainda não é batizado, ainda não se batizou, tem alguma dúvida quanto a isso, pode buscar qualquer um de nós. Pode falar conosco, vai ser um prazer para a gente poder lhe ajudar, lhe explicar e poder te ajudar nessa decisão, ok? Eu quero convidar você a reclinar sua cabeça. Antes de louvarmos ao Senhor agora, eu queria fazer uma oração com você. Pai bendito, Deus grandioso, eterno, amado, soberano em todas as coisas, nós te louvamos, te agradecemos, engrandecemos o teu nome e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue com sua mão bondosa sobre a tua igreja, continue com a tua mão misericordiosa sobre o teu povo, mesmo nesse momento tão difícil, Pai. Nós te agradecemos por tudo que tem sido feito aqui nessa igreja, pelas famílias que estão sendo alcançadas, pelas famílias que estão sendo amparadas pela tua igreja. Continue, ó Deus, usando os teus servos, usando a tua igreja para que não só o alimento físico, mas também o espiritual alcance essas pessoas, Pai. Nós pedimos que o Senhor continue conosco nesse momento de culto, se agrade, ó Deus, do que estamos fazendo aqui, porque é para a honra, glória e louvor do teu nome, Pai. Nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, os que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoam, e gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Amados irmãos, graça e paz com todos mais uma vez. Quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 26. Livro de Mateus 26, nós faremos a leitura
do versículo 17 até o 30. Quero convidar os irmãos que acompanhem então a leitura dessa porção do capítulo. Assim diz a palavra do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde querem que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo constertados, começaram um por um a perguntar: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou-lhe: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o dissestes. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos por remissão dos pecados. Eu digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Somente até aqui. Amados irmãos, nesse momento de isolamento social, de estarmos fazendo o culto dessa forma, e ao ler essa passagem, me faz me lembrar dos irmãos. Porque somos forçados nesse momento, irmãos, a estarmos em nossas casas, em nossos lares, e não temos condição de compartilhar com os irmãos a ceia do Senhor, esse momento tão importante. Mas aqui nesse momento, irmãos, o convite fica para que possamos entender o pecado no coração do homem. Esse texto em 3 partes, eu gostaria de falar da primeira, onde no início do texto, Jesus pede que ide à casa de certo homem. Ele não diz na casa de quem tem que ir. Jesus se manifesta na casa de todos nós, meus irmãos, no coração de todos nós, pela sua soberania, pelo seu cuidado. Ele não escolhe lugar para estar presente, Ele está conosco. A segunda parte desse texto, o traidor é manifesto. E aí, meu amado irmão, eu convido você a consultar o seu coração, porque em pecado traímos diariamente o nosso Cristo. Traímos com palavras erradas, traímos com pensamentos obscuros, traímos com comportamentos indignos, traímos de fato o que veio aqui para nos salvar. Mas mesmo assim, Deus é misericordioso, Deus é grande e renova a sua aliança conosco, entregando o seu Filho para que fosse sacrificado numa cruz, seu sangue derramado, para que nele possamos encontrar essa glória. Meus irmãos, eu quero convidar você que nesse momento, onde nós não podemos estar juntos, tomando da ceia do Senhor, na nossa igreja, que possamos em nossas casas nos ajoelharmos, nos prostrarmos diante de Cristo nesse momento, nos prostrarmos diante de Deus em humilhação e pedirmos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Amados irmãos, quero nesse momento convidar a todos que possamos fechar seus olhos em casa e em oração possamos
ver diante de Deus o nosso pecado e o quão realmente o nosso coração é pecaminoso. Mas que a graça do Senhor está conosco. Feche seus olhos, irmão, vamos orar. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, diante de Ti, ó Deus, entregamos, ó Pai, mais uma vez a nossa vida, entregamos, Senhor, a nossa família, entregamos, Senhor, diante de Ti, tudo que temos, ó Senhor. E, Senhor Deus, nosso coração é tão ruim, Senhor, tão pecaminoso, que nós entregamos muito pouco, ó Deus, daquilo que o Senhor nos dá, Senhor. Mas nós lhes pedimos, Senhor, com muita humildade, ó Deus, porque o Senhor sabe de todas as coisas, ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração, Senhor, o Senhor conhece a verdade que está dentro de nós, ó Pai. Nós lhe pedimos, Senhor, nos ajuda, ó Deus, nos traz força, Senhor, para podermos trabalhar, ó Deus, nos traz força, Senhor, para podermos nos comportar de forma adequada nesse mundo, Senhor, caído. Nos traz resiliência, ó Pai, para que possamos cair e levantar, Senhor, mesmo quando tudo está contra nós, ó Deus. Nos ajuda, Senhor. Nesse momento, ó Pai, onde todos nós, Senhor, estamos cada vez mais expostos, ó Deus, porque o mundo quer ver a derrota do Teu povo, Senhor. Mas o Seu povo não teme, ó Deus, o Seu povo confia em Ti, Senhor, o Seu povo sabe da Tua misericórdia sobre nossas vidas, ó Deus. Nós fiamos nisso, ó Pai. Nós nos humilhamos, Senhor, porque acreditamos, ó Deus, no Cristo ressurreto, Senhor, no Seu Filho que veio aqui nesse mundo, ó Deus, derramou o Seu sangue por nós, Senhor. E como a palavra diz, Senhor, mesmo não o vendo, Senhor, nós cremos nele, ó Deus. Nós cremos de todo o nosso coração, Senhor, que através dele seremos salvos, ó Senhor. Nos ajuda, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Recebe essa oração, Senhor, humilhados, ó Pai, prostrados na sua frente, ó Deus, em nome do Seu Filho amado Jesus, ó Pai, é que oramos. Amém, Senhor. Quero convidar os irmãos que possam, nesse momento, agora entoar em seus lares o hino de número 222. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor, e contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais constrangido pelo amor, jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me achar, e com viva fé e profundo amor com meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Amém. Olá, meus irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Graça e a paz do Senhor a todos, saudade de todos e coração aqui cheio de alegria e fé no Senhor, que logo estaremos todos aqui
no templo para louvá-lo e engrandecê-lo juntos. Nesse instante, amados, depois desse momento de confissão, de contrição maravilhoso, eu quero convidá-los a adorar a nossa parte de adoração da liturgia. Vamos adorar ao Senhor abrindo as nossas Bíblias no livro de João, no capítulo de número 14, onde estaremos fazendo a leitura do versículo 16 até o 24. João 14, do 16 ao 24. Esse tempinho que todos os irmãos já encontraram o texto, vamos ler, e assim nos diz a Sagrada Escritura. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha que maravilha, irmãos. Texto pequeno, muito conhecido, mas eu quero convidá-los aqui a meditarmos, irmãos, no texto e no título dele. Jesus promete outro Consolador. Primeiro, irmãos, uma promessa de Jesus já é maravilhosa por si só. Mas e o outro Consolador? Veja, o Espírito Santo, que no Pentecostes então iniciaria um relacionamento profundo com os cristãos, algo que ninguém até então havia experimentado, é muito enfatizado nesse texto. E o termo nesse texto, irmãos, Consolador ou Paracleto, era utilizado na linguagem jurídica para indicar o advogado de defesa. Porém, em termos gerais, significa para nós alguém que é chamado a nos prestar o socorro, o nosso Consolador. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e vejam, Ele mesmo, irmãos, nos deu a garantia que o Consolador, o Espírito Santo de Deus, está conosco até que Jesus volte, ou até que Ele nos recolha para seus braços, né? E com certeza, irmãos, as duas coisas poderão e irão acontecer. Jesus voltará ou nós seremos recolhidos para os seus braços. Mas até então, nós temos outro Consolador, o Santo Espírito de Deus, que renova a presença perene do Senhor em nossas vidas, na minha, na sua e de todos, irmãos. Que possamos guardar e refletir e ter essa certeza, ter a fé firmada em mais essa promessa de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Meus irmãos, nesse instante, antes de começarmos a louvar em nossas casas ao Senhor com os cânticos, em nome do conselho da nossa amada igreja, eu gostaria hoje, na ausência do presbítero Everton, nosso tesoureiro, de louvar a Deus e agradecer a todos aqueles irmãos que têm sido fiéis com seus dízimos, com as suas ofertas, mesmo nesse período tão difícil. Como nós mencionamos muitas vezes, como o presbítero Leandro sempre menciona, chega a ser constrangedor o tamanho da graça de Deus sobre o seu povo. E nós aqui em Canela estamos, graças a Ele, experimentando isso diariamente. Podemos, como o presbítero Leandro falou na abertura, hoje prestar um serviço de apoio à comunidade, de ação social, através da fidelidade desses dízimos e ofertas de cada um de vocês. E aqueles que ainda não puderam, não se preocupem, irmãos. Deus está preparando o tempo certo. E no tempo correto, com certeza, Ele fará você poder também contribuir e ser fiel ao seu dízimo e sua oferta. Que assim Deus nos abençoe, e eu gostaria de orar nesse momento. Amado Pai, Deus querido, Deus eterno, nós te rogamos, Pai, nesse instante, que Tu recebas o nosso louvor, a nossa adoração,
receba os nossos dízimos, nossas ofertas, Pai. E continue, ó Deus, falando aos nossos corações através da Tua palavra, Pai, que é vida para nós, ó Deus. Senhor, continua nos moldando de acordo com a Tua vontade e continua, Pai, permitindo que diariamente possamos aprender mais e mais de Ti, Senhor. Fica conosco e nos prepara para ouvir agora a Tua santa e bendita palavra mais uma vez, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos por tudo, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em Tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e leão. Eu cantarei, cantarei quão grande
teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. A ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés,
cara. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Oh, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, tu és o meu amado. Somente a ti, Jesus. Somente a ti. Queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para sermos edificados pela palavra, ouvirmos a voz de Deus. Então eu peço que você abra sua Bíblia em Josué capítulo 5. Nós temos feito exposições sequenciais no livro de Josué e hoje então nós vamos expor o capítulo 5 de Josué, do versículo 1 até o versículo 15. Josué 5, de 1 a 15. Acompanhe a leitura que eu farei de todo esse texto. Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa.
Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos que a tua palavra seja exposta de maneira clara e fiel, e que o nosso coração seja fortalecido, que seja verdadeiramente, ó Pai, confortado e consolado pela tua presença conosco e pelas verdades que o Senhor revela. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos então tendo exposições sequenciais no livro de Josué, e na semana passada nós vimos que Josué explica de forma mais detalhada como foi a passagem pelo Jordão. O fato de que 12 pedras seriam levantadas como memorial, mostrando que o Senhor estava à frente do seu povo e que ele então estava cumprindo as mesmas promessas que tinha feito para gerações anteriores. E agora eles atravessam o Jordão e vão para um acampamento. E nesse acampamento, o Senhor, através de Josué, quer mostrar que está renovando a sua aliança com o seu povo. De alguma maneira, ele quer preparar esse povo para entrar na terra prometida, fazendo com que ele tenha completa consciência de quem é e de quem vai à frente dele. Então, perceba o versículo 1 do capítulo 5. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Lembre-se que nós mencionamos na semana passada que um dos propósitos pelos quais Deus estava fazendo todas aquelas coisas com o seu povo era para que o Senhor ficasse conhecido entre as nações, entre os povos da terra, para que todos soubessem que Israel tinha um Deus forte. E o capítulo 5 então já inicia dizendo que esse propósito foi cumprido ali. Foi cumprido ali porque os reis que estavam naquele lugar que seria invadido por israelitas ou pelo povo judeu, esses reis ouviram que o Senhor, da mesma forma que tinha tirado o povo do Egito, agora estava levando esse povo até Canaã. Então os reis desses lugares começaram a temer, começaram a ficar atemorizados pelo fato de que o povo de Israel estava chegando. Eles estavam em marcha, eles estavam indo até essa terra que Deus havia prometido para eles. E até por isso é que nós podemos ver que tanto a circuncisão quanto a Páscoa acontecem com o povo não tendo sido atacado pelos seus inimigos. Porque nós vimos um pouquinho antes que Raabe já é alguém que percebe a presença do povo e que de alguma maneira recebe visitas dos reis ou dos governantes perguntando onde estavam aqueles espias. Então eles sabiam que o povo de Deus estava perto. Seria muito fácil para que esses reis das nações pudessem armar uma tocaia contra o povo de Israel, ou que pudessem de alguma maneira fazer com que de surpresa eles fossem atacados depois que passasse o Jordão. Mas de fato Deus usa através da sua providência o seu poder para atemorizar essas pessoas, para que nesse momento Israel, nesse acampamento depois do Jordão, tivesse tranquilidade para renovar a aliança com Deus. Então, parece-nos que a grande mão poderosa do Senhor que está atemorizando esses reis
faz com que eles não ataquem Israel nesse momento que eles atravessam o Jordão, mas com um propósito específico, com um propósito de o Senhor renovar a sua aliança com o seu povo. E ele faz isso através das duas instituições principais da aliança do Antigo Testamento, que era a circuncisão e a Páscoa. Então o versículo 2 diz: naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Facas de pederneira eram facas de rochas meio vulcânicas, aquelas mais escuras, que eles talhavam e faziam uma faca de rocha, que era afiada, não era igual uma faca de metal, mas era uma faca de uma rocha vulcânica, vamos dizer assim, né? Que é mais escura, que eles afiavam para poder trabalhar e então demonstrar essa obediência em circuncidar os homens que estavam ali naquele momento. Josué explica por que era necessário que os homens fossem circuncidados. Ele explica que aquele povo que saiu do Egito, eles estavam circuncidados, mas foram desobedientes. Enquanto a geração que nasceu no deserto não havia sido circuncidada, mas foi essa geração que Deus fez com que entrasse na terra prometida. Olha só que coisa interessante. Já no Antigo Testamento, nós temos a indicação que a circuncisão por si só, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, não vale nada. Porque a geração circuncidada que saiu do Egito foi uma geração considerada maligna, porque no deserto eles demonstraram sua incredulidade. Enquanto a geração que não recebeu o sinal da circuncisão no deserto foram aquelas pessoas que nasceram nesse momento de peregrinação de 40 anos, eram eles que iam herdar a terra. Mas não é porque eles iam herdar a terra e não haviam sido circuncidados que isso precisava ficar dessa forma. Que a circuncisão, na verdade, não representava nada. Não, muito pelo contrário. Aqui o Senhor quer dar completa noção para o povo que eles são um povo pactual, que Deus está garantindo a identidade deste povo e está garantindo que as suas promessas serão cumpridas. Nós temos visto isso em Josué o tempo todo. Só que para que as promessas do Senhor alcancem seus filhos, é necessário que essas pessoas entendam os sinais que o Senhor Deus deseja fazer no meio do seu povo. Então, Josué aqui retrata esse fato de que agora aquela geração que de 40 anos até ali, porque nasceram no deserto, estava herdando a terra, ou uma geração que estava conquistando a terra, seria uma geração que receberia o sinal da circuncisão. Seus pais tinham o sinal da circuncisão, mas eles se tornaram incrédulos, se tornaram desobedientes. Enquanto esses homens aqui, como nós temos visto desde o início do livro de Josué, eles parecem pessoas muito mais dispostas a obedecer a Deus do que aquela geração. Isso nos dá indicações de algumas verdades, meus queridos irmãos. Dá indicações de que muitas vezes nós podemos negar o sinal do pacto que recebemos através da nossa incredulidade, através das nossas obras. Muitas vezes significa que pessoas podem ter sido batizadas na igreja, podem ter visto sinais maravilhosos da parte de Deus. Toda aquela geração tinha visto as 10 pragas, toda aquela geração tinha visto o Senhor Deus parar o mar, toda aquela geração tinha visto Moisés bater na rocha e sair a água da pedra. Toda aquela geração viu muitos sinais, a coluna de fogo, eles tinham visto tudo que Deus havia feito e ainda assim eram incrédulos, mesmo tendo até o sinal do pacto. Hoje pode ser que eu e você tenhamos sido batizados na infância, ou batizados na adolescência, na juventude, ou até mesmo agora na idade mais avançada, temos recebido o sinal e o selo do pacto, mas a nossa vida revela incredulidade. A nossa vida pode revelar com as nossas obras que esse sinal não adiantou nada. Ele só vai nos servir para a condenação, se não houver fé verdadeira e obediência. Enquanto
Deus levanta uma nova geração que naquela época não recebeu o sinal do pacto, mas que herdaria as promessas. E aqui nesse momento é um momento em que Deus vai remover tudo que o Egito havia legado ao povo de Israel. Toda essa incredulidade, todos esses problemas, toda essa idolatria que o povo de Israel herdou do Egito, é como se nessa circuncisão, para que o povo pudesse entrar limpo na terra de Canaã, fosse um meio pelo qual Deus dissesse assim: aquilo passou. O que ficou para trás acabou. Agora nós temos um novo povo, ou um povo renovado, cumprindo e recebendo as mesmas promessas que Deus havia feito. Então Josué, ele fala isso em todos esses versículos do 4 até o 9. Então no 9 o Senhor Deus disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Então, o propósito pelo qual Deus ordena que Josué fizesse a circuncisão desses homens era para que eles pudessem estar aptos a receber e herdar a promessa. Nesse sentido, nós entendemos que o pacto e o sinal da nova aliança, que é o batismo, é um sinal necessário a todos os cristãos. É um sinal que deve ser dado a todos aqueles que entenderam e compreenderam a sua fé e que já estão numa idade de compreensão. Mas como é um sinal do pacto, é dado a todos os descendentes que fazem parte da aliança. Aqui nós já temos indicações de que é possível que descendentes que recebem sinal do pacto não sejam verdadeiramente pessoas de fé. Aqui nesse texto, claramente, toda uma geração que recebeu o sinal foi uma geração incrédula. E essa próxima geração que recebeu esse sinal posteriormente foi uma geração que revelou fé. Então, de maneira clara, meus queridos irmãos, nós precisamos entender que o batismo que Deus procedeu na nossa vida, através dos homens ordenados para que nós pudéssemos ter o selo da aliança, esse batismo, ele revela que nós fazemos parte do povo de Deus. Era assim que a circuncisão era olhada no Antigo Testamento. Era um selo que revelava que aqueles homens e aquelas mulheres, eles têm um único Deus, o Senhor Yahvé, o Deus da aliança. Aquele que criou todas as coisas e que providencialmente rege todas as coisas, mas que também é o Salvador, aquele que está próximo, aquele que se mostra cuidador do seu povo. E aqui então Deus usa esse momento para que esses homens pudessem receber esse sinal e demonstrar que aquelas maldições pactuais que Moisés trazia em Deuteronômio, agora parece que elas cessam. Parece que, porque aquela geração quebrou a aliança, essa nova geração tem a aliança renovada para obedecer, para verdadeiramente andar nos caminhos do Senhor e andar confiando no Senhor. Mas exatamente porque a instituição da circuncisão é uma desses sinais do pacto, o outro sinal do pacto que também havia sido dado para a geração anterior foi a Páscoa. 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Então, agora você percebe que Deus, além de trazer o sinal da circuncisão, que era um sinal de identidade, de pertencimento ao povo de Deus, Ele também traz o sinal da Páscoa, que era um sinal de libertação, um sinal de que eles já não eram mais escravos do Egito. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Aqui o texto quer mostrar que a terra que mana leite e mel, que eles receberiam por ter a promessa de Deus sobre suas vidas, mas também porque aceitaram com fé e obediência o que Deus havia dito, já está se cumprindo. Então, quando eles vão celebrar a Páscoa, eles já não celebram a Páscoa somente da maneira como havia sido feita no Egito.
Às pressas você vai assar o cordeiro e você então vai comer as ervas amargas e cingido com toda aquela questão de demonstração. Nós estamos indo embora, Deus está nos libertando. Agora parece que a Páscoa ganha um ritual de alimentação mais prolongado, mas que também tem o fruto da terra, que eles estão presentes. Não é só o fato de que você está as ervas amargas do Egito, a nossa casa da servidão. Deus de alguma maneira agora está fazendo uma transição, mostrando que a terra que emana leite e mel está presente. Ele tem cumprido a sua promessa. E a sua aliança então agora, ao invés de demonstrar o amargor do Egito, mostra a doçura de Canaã. Ao invés de mostrar que eles estavam saindo às pressas de uma terra em que estavam escravizados, agora nessa Páscoa eles estão na terra que Deus havia prometido e que Deus disse que mana leite e mel, e por isso então eles aproveitariam, porque estariam tendo o gozo, a alegria de participar das graças e da misericórdia que Deus derramou sobre eles. Obviamente que o símbolo da Páscoa tinha no Antigo Testamento esse duplo sentimento de tristeza pelo fato de termos sido escravizados. Então era amargo saber que fomos escravos do Egito, mas é doce saber que Deus nos libertou de lá através do sangue de um cordeiro. Que o anjo da morte passou pela nossa porta e preservou a nós e a nossa família. Mais uma vez, a instituição da aliança, ela não é só uma instituição individual, mas ela é uma instituição familiar. Então, a Páscoa aqui representa esse fato de que agora que eles chegaram na Terra Prometida e estavam iniciando sua jornada na Terra Prometida, Deus está renovando a sua aliança e está demonstrando que a terra que mana leite e mel verdadeiramente é um lugar doce. Porque o maná, que foi o meio pelo qual Deus sustentou seu povo no deserto, cessou. Já não era mais necessário que Deus enviasse o maná, porque eles já estavam no lugar de cumprimento das promessas do Senhor. Assim como Deus faz com o seu povo, Ele pode nos sustentar através do maná e nós estaremos satisfeitos com o maná. É aquela provisão diária simples para o dia. Mas nós aguardamos e esperamos o dia em que a provisão de Deus seja abundante sobre a nossa vida. E aqui nós temos representado o fato de que Deus dá essa condição desses homens e dessas mulheres terem essa provisão abundante. Não mais o maná, que representava aquela provisão necessária e que relembrava que eles foram uma geração que estava no deserto, de uma geração incrédula. Mas agora de uma geração que recebe as promessas do Senhor com fé, recebe as promessas do Senhor com obediência, e por isso Deus abençoa. E por isso então Deus verdadeiramente superabunda na sua graça e no seu amor. Queridos irmãos, como nós lemos na liturgia, a instituição da Páscoa foi substituída para nós que somos cristãos pela ceia do Senhor. A ceia do Senhor demonstra que um cordeiro precisou derramar o seu sangue para que agora eu e você pudéssemos fazer parte do povo de Deus. Ele precisou derramar o seu sangue para que eu e você não mais estivéssemos escravizados ao pecado, como esses homens foram escravos do Egito. Nós éramos escravos do pecado, e somente o sangue do Senhor Jesus Cristo nos livra de todo o pecado. Por isso, então, a instituição da Santa Ceia do Senhor para nós é um momento de reflexão, para nós lembrarmos o que levou o nosso Senhor à cruz, foi o nosso pecado, mas é um momento doce, porque o vinho e o pão são distribuídos em comunidade, para nos lembrar da beleza e da maravilha do Senhor Deus ter verdadeiramente nos libertado da casa da servidão. Esses elementos, eles continuamente se tornam presentes na vida do cristão, na vida de todo aquele que é, de alguma forma, alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. Então,
quando o Senhor Deus faz essa renovação da aliança, ele demonstra que esses homens e mulheres são circuncidados. Então, pactualmente a nação de Israel está, vamos dizer assim, apta a receber as promessas de Deus. Pactualmente ela está fortalecida pela Páscoa para receber as promessas de Deus. E o versículo de 13 a 15 termina dizendo uma coisa interessante. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Já pense nessa visão. Eles acabaram de passar o Jordão, Josué circuncida todo esse povo, eles estão comemorando a Páscoa, e Josué então ao pé de Jericó, provavelmente olhando para Jericó, imaginando as batalhas que seria necessário passar para entrar em Jericó, ele viu um homem com uma espada nua, uma espada desembainhada. O fato parece-nos um homem pronto para a guerra. É mais ou menos essa a ideia, né? E aí Josué vai até ele e pergunta: você é dos nossos ou não? E aí então respondeu-lhe ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Olha só que coisa interessante. De alguma forma esse homem era de algum aspecto diferente, embora tenha sido descrito como homem, assim como quando Deus aparece a Abraão nos carvalhais de Mamre, eram homens, mas com algum aspecto que era possível identificar que não era simplesmente algum homem, ou um homem comum. Porque Josué, quando encontra-se com ele, o adora. E nós estamos acabando de ver que Deus renova a aliança com o seu povo. Josué é esse líder que prontamente sempre obedece a Deus. Então, tudo no contexto vai nos indicar que esse homem não é um homem comum, não é qualquer pessoa. Esse homem é a presença do próprio Deus ali com ele. E é isso que ele faz a indicação. 15. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Esse homem não é nada mais e nada menos que o mesmo anjo do Senhor que aparece na sarça ardente para Moisés. Lembre-se que nós temos falado que há paralelos entre Josué e entre Moisés, paralelos grandiosos, e mais uma vez aqui Deus, através do registro do livro, demonstra esse grande paralelo entre um Moisés que adora quando reconhece que há alguma coisa diferente ali, e um Josué que adora porque a presença do próprio Deus está ali com ele. Então tira as sandálias dos pés, porque esse lugar é santo. Você está na presença do Santo de toda a terra. Eu estou aqui para mostrar para você, e aí na continuação do texto a gente vai ver isso, que sou eu que batalho as batalhas do meu povo. O que isso significa, meu querido irmão? Significa que os sacramentos que Deus nos dá, batismo e santa ceia, fazendo adaptação de circuncisão e Páscoa, batismo e santa ceia, são sacramentos para nos trazer a identidade de quem nós somos como povo de Deus. São sacramentos que nos fazem lembrar e fortalecer a nossa fé por aquilo que o Senhor Deus fez conosco, por tudo aquilo que Ele fez por nós, da amargura do pecado, mas da doçura da salvação, mas principalmente, para nos mostrar que a Sua presença está conosco, que Ele mesmo está em nós e conosco. Por isso nós lemos João capítulo 14. Aqui nós temos a indicação clara que o Senhor tem sacramentos para fortalecer o seu povo, mas o maior fortalecimento que nós temos é o fato do próprio Deus
estar presente conosco. O maior fortalecimento que nós temos é ter a certeza que nosso Deus vai à nossa frente. Ele guerreia as nossas batalhas. Ele é o santo que faz com que nós sejamos santificados. E o Senhor Jesus Cristo claramente disse: não vos deixarei órfãos. A presença santificadora do Espírito em nós, a presença consoladora do Paráclito conosco, a presença que nos guia e nos leva a toda a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo, que faz morada em nós através do seu Santo Espírito. Essa é a maior presença fortalecedora que mostra que Deus vai à frente nas nossas batalhas, que mostra que Deus está conosco, que mostra que verdadeiramente a nossa fé, quando nós somos lembrados e quando nós somos fortalecidos pelos sacramentos, quando nós vemos então aquilo que Deus realizou por nós através desses sinais, nós precisamos reconhecer que de fato Deus se faz presente na nossa vida, pessoalmente. Pessoalmente, Deus se faz presente na nossa vida. E aqui, esse príncipe do exército do Senhor se identifica dessa forma, esse comandante do exército, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus Yahvé, que é o Senhor dos exércitos. É esse Deus que vai à frente do seu povo, guerreando as suas batalhas. É esse Deus que prometeu uma presença perene, eterna conosco. Nesse momento, nós temos os sacramentos para nos fortalecer. Deus envia então sacramentos para nós relembrarmos quem nós somos e o que Ele fez por nós. Mas a maior de todas as promessas é que Ele estaria conosco. E nós temos a promessa cumprida através do envio do Espírito Santo para estar guiando a nossa vida, batalhando as nossas batalhas, consolando o nosso coração, fortalecendo tudo aquilo através da palavra, tudo aquilo que nós precisamos para podermos então realizar as coisas que o Senhor nos ordena. Mas nós também ansiamos por um dia em que não haja mais sacramentos. Nós ansiamos por um dia que os próprios sinais que apontam para essa realidade futura, eles também cessem. Porque nós também esperamos um dia que nós entraremos na terra prometida e que a presença do Senhor estará conosco para sempre. E não precisaremos mais de um sinal para apontar para isso. Não. Os sinais serão eliminados, porque a realidade estará conosco. Porque aí, Nova Jerusalém descerá dos céus e habitará o Senhor Deus conosco eternamente. E aí então, a terra que mana leite e mel, ela será uma terra eterna. E todo o seu povo poderá participar de uma grande ceia e todo o seu povo reconhecerá a sua identidade como filhos pertencentes a Deus e Pai. Josué capítulo 5 nos lembra então, meus queridos irmãos, que Deus renova a sua aliança com o seu povo e a sua aliança culmina em Jesus Cristo. O batismo, a Santa Ceia, são essas instituições que culminam e que se expandem até a consumação, para que toda a igreja então possa relembrar de sua identidade e possa ser fortalecida por lembrar daquilo que Deus fez. A doçura da presença de Deus e o amargor do nosso pecado, o amargor ficou para trás. Nós esperamos um dia que essa doçura da presença de Deus seja plena e perfeita. Por enquanto, a presença de Deus conosco através do seu Espírito é necessária, é verdadeiramente doce a presença do Espírito em nosso coração. Mas nós ansiamos o dia em que esses sinais eles sejam verdadeiramente completados e na consumação a presença do próprio Deus conosco sem pecado seja eterna, para que então na Nova Jerusalém desfrutemos de tudo que ela nos oferece com a presença real
verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo glorificado, e nós também. Deus assim nos abençoe. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos imensamente pela Tua palavra e te pedimos, ó Pai, que a nossa fé seja fortalecida pelas instituições que o Senhor deixou, pelas ordenanças, sacramentos que o Senhor concedeu, pelo batismo, pela Santa Ceia, mas principalmente, ó Pai, que nossa fé seja fortalecida pela Tua presença conosco, consoladora, confortadora, santificadora do Espírito em nós. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é quem batalha as nossas guerras e é só assim que nós podemos vencê-las. Ajuda-nos a sermos uma geração que tem fé e que obedece aquilo que o Senhor ordena. Cuida de todos nós, ó Pai. Tem misericórdia da nossa vida. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Recebam a bênção. Que o soberano Pai que nos elegeu e seu amado Filho que nos resgatou e o Santo Espírito que nos regenerou estejam conosco para a glória do seu nome, a expansão do seu reino e a edificação da sua igreja, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.